O meu convidado de hoje é a cara do Brasil. Um guerreiro, eu diria, pelas melhorias do nosso país. Um verdadeiro conciliador. Ele é um exemplo de determinação, sucesso e muito empreendedorismo. Esse homem modelo nasceu no dia 7 de agosto de 1955 aqui na cidade de São Paulo. Foi presidente do SEBRAE e é atualmente o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp, a CIESP, além do Serviço Social da Indústria de São Paulo, que é o SESI São Paulo, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, que é o SENAI, aqui em São Paulo, e do Instituto Roberto Simonsen. Agora, esse é um filho do Brasil e é um exemplo para tantos outros, que vai contar detalhes sobre a sua atuação. Estou recebendo mais uma vez no nosso programa Paulo Scarfe. Boa noite, meu irmão. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado. Essa tua agenda toda maluca. Aí senta, não fique em pé. Obrigado pelo Você não vai crescer mais, pode ter certeza. Olha, eu queria começar a nossa conversa, primeiro te agradecendo, lógico, mas você é um dos homens mais poderosos do Brasil e construiu a sua carreira entre estudos, isso é bom que todo mundo fique sabendo, e negócios. É verdade que você sempre foi um líder desde a época de grêmios estudantis? Ô, Rony, primeiro esse negócio de poderoso, não sei não. Quem levanta às 6 da manhã, trabalha 15 horas por dia, está mais para batalhador do que para poderoso. Mas é verdade, desde cedo, eu estudava no Colégio Santo Américo e nós tínhamos lá o clube de classe e todos os anos eu era eleito presidente do clube de classe. Depois, quando fiz CPUR, cumprindo meu serviço militar, também fui presidente do Grêmio, primeiro da arma de infantaria, que era a minha arma, e depois do Grêmio geral. Então eu sempre gostei, assim, sempre tive espírito público, sempre me senti bem em fazer pelos outros, em participar, ser solidário. Então isso vem de pequeno. Fui escoteiro antes de tudo isso e como escoteiro você tem um espírito de solidariedade, sim, e tal, sim, de amizade, de corpo, de companheirismo. E, enfim, então eu me sinto muito bem em praticar, vamos dizer, essas atividades e ter participação na vida das pessoas, procurar ajudar as pessoas. Isso eu acho que praticamente, não seria dever, mas é memória de DNA, nós somos animais gregários, né? É. Agora, na década de 70, aconteceu sua primeira negociação. Foi assim que você se tornou um empresário do ramo têxtil? Você deve estar se referindo que em 1969 eu tinha 14 anos. 14? Então eu nasci em 55, foi em 69, tinha 14 anos. Aí eu conheci uma pessoa que era um japonês ligado a um grupo japonês que queria investir em um imóvel na Avenida Paulista. E do outro lado, na época eu era colega da família Maxud, do Cláudio Maxud, filho, sim, do Henri Maxud, que você conhece. Somos amigos, E eles estavam mudando para Afonso Celso, estavam saindo, eles ocupavam alguns andares na Avenida Paulista e estavam mudando para Afonso Celso uma sede própria. E aí eu, apesar dos 14 anos, conhecendo um lado, sabendo que ia haver esses imóveis disponíveis, e o interesse desse meu amigo que falou que tinha um grupo japonês que queriam andar na Avenida Paulista e, por fim, juntei as pontas e acabou, até o andar era de propriedade, o Maxud, ele tinha propriedade de alguns andares, ele ocupava vários andares do prédio, mas um era dele, ou mais do que um, e outros eram ele era inquilino, ele alugava. Este era do dono do cartório, Adalberto Bueno Neto. Aí, por fim, eu fui lá, procurei o senhor Adalberto na época. Com 14 anos. Com 14 anos. E acabou dando certo e ganhei uma comissão na época e aí entreguei o cheque para meu pai. Meu pai ficou uns 6 meses com esse cheque na carteira, mostrando para os amigos, porque ele ficou impressionado. E foi com esse cheque que eu acabei entrando na sociedade junto com ele, tinha uma tecelagem, aí toquei minha vida e sempre trabalhei muito. Papai sempre brigava comigo para eu trabalhar menos, porque eu sempre me interessava muito pelo trabalho e desde até antes disso, quando eram férias escolares, você sabe que as lojas de brinquedo em dezembro admitiam mais balconistas, sim, e tal. E, enfim, eu, quando entrava de férias, estudava no Colégio Santo Américo, eu ia procurar algum emprego em uma loja de brinquedo, queria fazer alguma confecção, aproveitando o final do ano, isso tudo muito cedo. Eu sempre queria ter uma independência, queria ter o meu dinheirinho, enfim, então eu estava no sangue. Achei muito engraçada essa história do Claudinho com o Roberto, que o próprio Henri, né?
pô, não sabia disso, que coisa engraçada, né? Isso eu soube assim naqueles almoços de sábado, comentando, estamos mudando e tudo me chamou a atenção para o assunto e acabou dando certo. Bom, na última vez que você esteve aqui, nós conversamos muito que depois de chegar na presidência da Fiesp, você passou a se interessar muito, anunciou pelo menos o seu gosto pela política. Eu acho que isso é um caminho absolutamente natural. Como é que foi essa transição do meio empresarial para o meio político, que eu acho de uma complexidade fora de propósito hoje? Rony, você sabe que a política está na alma das pessoas. A política é uma coisa maravilhosa. Você poder servir o próximo, você poder fazer as coisas pelo seu país. Nós somos democratas. A única alternativa que nós defendemos é a democracia. E não há democracia sem política e não há política sem políticos. Hoje existe uma imagem muito desgastada dos políticos, então muitas vezes quando se fala de político já se lembra coisas ruins. Mas na verdade a política é uma coisa maravilhosa. O político de espírito público, aquele homem realmente espírito público, que está na política para fazer o bem para as pessoas, que ele se satisfaz quando ele serve, isso é muito bacana. Então, a política me anima muito. E a política está na alma da pessoa. Eu, quando estava lá no Grêmio, no clube de classe, no ginásio, no fundo, aquela diretoria, aquela presidência, ou depois no CPOR, como eu comentei, já eram sinais de gostar da política. Depois eu entrei como presidente do Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, depois fui presidente do SEBRAE, assumi a presidência da Fiesp, fui um candidato de oposição na Fiesp, né? Pouca gente acreditava, fui eleito com 60% dos votos e fui reeleito com 99,8% dos votos por 2 vezes. Presidência do CIESP, do Centro das Indústrias, como presidente da Fiesp, presidente do SESI, Senai, e essa é a questão. Você pode servir, nós conseguimos fazer uma revolução na educação do SESI, do Senai. Esse ano vamos ter 1 milhão de matrículas no Senai de São Paulo, 350 mil matrículas no SESI de São Paulo. Quanto? 1 milhão de matrículas no Senai e 350 mil matrículas no SESI. Construímos 100 escolas novas, implantamos o ensino em tempo integral, o ensino médio articulado com o curso técnico do Senai. Ou seja, a gente pega uma criança de 6 anos e devolve para a sociedade um jovem de 18 com ensino básico de qualidade, com prática de esporte, bem alimentada, com atividades culturais, enfim, com um curso técnico já e pronto para um curso superior. Temos 16 faculdades no Senai, 16 faculdades de tecnologia. Então, tudo isso é empolgante. Se você pode fazer tanto numa importante entidade de classe, como a Fiesp, o SESI, Senai, então imagine só num governo quanto você pode fazer. Isso é que estimula a entrada na política, que pela primeira vez me filiei a um partido político em 2009. Nunca tinha tido uma filiação partidária. Eu até comentei contigo. Muito obrigado, André. Obrigado. Eu até comentei contigo, você esteve aqui há 1 ano e meio, quase 2 atrás, sobre isso. Você disse numa entrevista, Paulo, eu guardei isso, que sua vocação sempre foi de servir o Brasil. Você falou, você pode não se lembrar. Mas eu lembro sim, porque eu repito isso muitas vezes, eu gosto muito disso. Quando foi que você efetivamente decidiu lutar, né, pelas reformas estruturais do nosso país? Porque eu tenho visto, e eu quero que você me ajude, eu ando um pouco desesperançado, Paulo. Como brasileiro que sou, como democrata que sou, eu ando triste. O Brasil está numa situação que eu diria complexa. E para muita gente o Brasil acabou, o Brasil vai acabar, não tem mais jeito. Eu tenho visto isso em redes sociais, direto, em jornais, periódicos, em revistas, na própria televisão, que o Brasil acabou. Essa não deve ser a sua visão. Porque dentro do meu otimismo, dentro da minha esperança, porque o brasileiro tem a esperança acima de tudo, ela não morre, né? Que é a última que morre. A esperança do brasileiro não morre. Mas eu tenho ouvido isso constantemente, que o Brasil acabou. O Brasil é um país maravilhoso. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que ocupa metade. 8 milhões e 625 mil.
que ocupa metade da América do Sul, com 8 mil quilômetros de litoral, com clima tropical, com povo bom, talentoso, competente, com empresas que são referências internacionais. O Brasil está cheio de coisas boas, com as riquezas do pré-sal, com as riquezas da terra. Temos aí, hoje nós damos um show no agronegócio, somos altamente competitivos no agronegócio, temos das empresas mais modernas do mundo. O que falta para o Brasil são políticas acertadas. O que falta para o Brasil não está na mão da sociedade, não está na mão da terra brasileira, do país, está na mão de governos. Na realidade, o que acontece é que nós temos que acertar. Vamos dizer, hoje o Brasil tem uma grande carga tributária, a sociedade a mais paga... perversa do mundo. A sociedade... Isso é confisco, Paulo. A sociedade paga muitos impostos e o que é pior, não tem nada de volta. O retorno é péssimo. Então, o que a sociedade quer? Pagar menos impostos e ter qualidade no serviço público de saúde, quer ter segurança pública. Veja o nosso estado de São Paulo, no orçamento do estado de São Paulo, se gasta 15 bilhões de reais em segurança. Não é que não se gasta na segurança, mas ninguém tem segurança. Se gasta 30 bilhões na educação, mas as crianças vão para a escola e não aprendem. Não aprendem. Se gasta na saúde e o atendimento de saúde é ruim, o transporte público é ruim, a infraestrutura é atrasada. Eu, de vez em quando, tenho uma sensação, Rony, que a sociedade está em 2013 e os governos estão em 1980. Estão 30 anos para trás. Você entra com muito respeito aos policiais, eu até respeito muito a nossa Polícia Militar de São Paulo, nossa Polícia Civil, mas você entra numa delegacia, isso não é um problema da polícia, é um problema da instituição pública. Entra numa delegacia, sai e entra numa agência bancária, é uma diferença tremenda, é um impacto. Se você tiver um furto do automóvel, entrar numa delegacia, fazer uma ocorrência, depois sair, passar numa agência bancária, tudo que é modernidade que você vê na agência bancária, você não vê num órgão público, não vê numa delegacia. O lado cultural, olha, os recados que eu mando para você aqui no programa sempre, são em função desses novos núcleos de música do SESI São Paulo, meu querido amigo maestro João Carlos Martins, a Madrinha Embriagada, já recebemos aqui pelo menos umas 4 vezes o elenco, a direção da Madrinha Embriagada, um investimento de 12 milhões de reais. Isso tudo, de certa forma, para esse lado que nunca foi prioridade no nosso país, que é a cultura, que é a educação, esse é um trabalho também importante, Paulo. Esse é um trabalho maravilhoso porque as pessoas não têm acesso a isso. No momento que você leva uma pessoa comum que não tem recurso a pagar um ingresso de teatro, aqui do lado, na Fiesp, o cara vai entrar lá para assistir um espetáculo com a Madrinha Embriagada, sabe, isso é fundamental. As pessoas não têm acesso, por isso não se informam, por isso não se educam. E as pessoas descem o pau. Ah, não gosta. Não gosta não, ele não conhece. Isso eu tenho que parabenizar você. Com o João Carlos Martins e com esse pessoal da... Parabéns, isso aí é meu lado, né? O seu é o meu também, mas esse é mais minha sardinha, tem que puxar a brasinha para ele. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. A Madrinha Embriagada é um musical padrão internacional e que a grande diferença é que era gratuito. Musical é caro, né? Em toda parte do mundo. E aqui é a possibilidade de democratizar o teatro musical. Nós já recebemos, a estreia foi em agosto, vai até junho do ano que vem, serão 11 meses. E nós esperamos receber 150 mil pessoas. Já recebemos 50 mil. Vamos receber mais 100 mil pessoas podendo assistir um musical de altíssimo nível, totalmente de graça. E além do musical, além da apresentação da Madrinha Embriagada, nós estamos fazendo uma escola de atores, estamos fazendo as oficinas de teatro musical nas escolas do SESI. Enfim, então não é só uma peça teatral que vai terminar em 11 meses, que já seria bastante coisa, mas também nós formarmos, porque não existe a formação de atores no Brasil. Então, nós estamos fazendo uma escola de atores. No caso da música, a nossa orquestra baquiana, que começou há 4 anos, que é regida pelo nosso grande amigo e grande brasileiro, João Carlos Martins, que toca no interior de São Paulo, na periferia de São Paulo, e toca no Lincoln Center em Nova York. Enfim, a oportunidade da música clássica também a todos. E estamos fazendo, a exemplo da baquiana,
inicialmente em 22 cidades do interior de São Paulo, 22 orquestras. Quando nós concluímos essa primeira etapa de 22 orquestras, nós vamos seguindo até formarmos 100 orquestras em 100 cidades do estado de São Paulo. A exemplo que foi a Baquiana. Começou com jovens, hoje são profissionais. Nós vamos fazer da mesma forma em várias cidades, porque educação está no esporte, está na saúde, está na alimentação, não é só na sala de aula e nos laboratórios. Né? Eu acho que tudo isso começa em casa, sabe, Paulo? E eu tenho que também parabenizar você por isso. Tem uma família linda. Muito obrigado. Luiz Helena, que é a capitã mesmo, ela é que, de fato... Ela que manda. Ela que manda, né? Você tem juízo, obedece. 5 filhos, 2 netos. E olha, Paulo, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Tem dúvida disso. Então, quero deixar aqui meu carinho também para Luiz Helena. Agradecer a você mais uma vez por ter conosco. Os caras estão desesperados que eu estourei tudo. Sabe o que significa aquilo? Encerra pelo amor de Deus. Eu já estourei o tempo todo aqui. Eu que estourei, desculpe. Fui eu que falei demais. De qualquer forma, é bom que se conheça mais esse homem que eu admiro tanto e que parece que está gostando muito do que você fez, viu, André? Sensacional esse filé ao poivre. Tá ótimo, viu, André? Olha, filé ao poivre é uma coisa simples, mas é dificílimo de fazer. O ponto de cocção, em televisão, tudo, olha, maravilhoso. Ele está lá no Dolivino, Restaurante e Empório, aqui na Doc Lobo. Conheço, sou frequentador lá. Ah, é? Sou frequentador lá. Excelente restaurante. Ah, então. E você está de parabéns, precisa voltar mais, viu, André? Você tem vindo muito pouco aqui. Vai ser um prazer retornar sempre. Seu telefone é 3068-9797? Exatamente. Perfeito. Como eu não esqueci. Obrigado, querido. Até logo. Paulo, muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso. Muito obrigado. E que, olha, e que esse teu lado de amor à política e a servir a nós outros brasileiros possa, de certa forma, nos encorajar também. Felicidades para você e que suas campanhas políticas sejam coroadas de sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Imagina. Todo seu vai ficar por aqui. A programação da Gazeta continua com Hoje Tem, apresentado pela Pamela Domingues. Amanhã a gente se encontra novamente às 10h20. Vê lá o que você vai fazer comigo, hein? Um beijo.